Oi, pessoal. Como vocês podem ter percebido, a gente teve um probleminha de conexão aí de internet, tá ok? E eu estou voltando agora para finalizar a apresentação. Bom, ela caiu no momento que eu estava falando aqui da aplicação fotodinâmica em fungos, tá certo? Nessa etapa a gente bolou um experimento que analisava três situações, tá? O tempo de radiação, tá ok? O tempo de radiação, a concentração do fotossensibilizador e também a concentração de células, tá certo? Bom, a célula é uma situação interessante, porque se você colocar muitas células, elas podem fechar na placa e atrapalhar a análise. Então a gente tem que achar uma região ótima aí para trabalhar. Então a gente, nesse experimento aqui, a gente acabou colocando então é, várias concentrações de porfirina, experimentos separados, evidentemente, foram avaliados quatro concentrações de porfirina e aí titulação de células de 10 a sexta, 10 a nona. E fizemos isso, colocamos lá um tempo de incubação, que a gente já viu que era 60 minutos, irradiamos e vamos colocar na placa. Nessa placa, então, a gente testou aqui, olha só, nas colunas são as concentrações de fungo, então 10 a sexta células por ml, 10 a sétima, 10 a oitava e 10 a nona. E nas colunas e nas linhas são as concentrações de porfirina. Então aqui 100 porfirina, tá ok? 10 micromolar, 25 e 50 micromolar. E aqui também a gente vai testar o tempo de radiação. Tá ok? Então fizemos isso aí, botamos lá e olha só, depois de um certo tempo a gente vai analisar. Então, esse aqui vai ser o controle. Veja, 0 minutos aqui é o tempo de radiação. Então essa aqui vai ser a placa de nosso controle. Veja que todos nasceram. Então o fungo aí, né, teve a sua evolução normalmente. E à medida que a gente ia aumentando o tempo de radiação, veja que essa regiãozinha aqui ia apresentando uma maior mortalidade. Tá ok? E essa região mais efetiva, se a gente olhar, né, vai ser aqui. Então, o mais efetivo. Aqui não está aparecendo os detalhes, aqui a imagem não ficou muito boa, mas olhando no microscópio, então a região melhor foi aqui, ó, né, de 25 e 50 micromolar, numa concentração de células de 10 a sexta, tá certo? E um tempo bom aí que a gente encontrou foi 60 minutos, tá certo? Então agora a gente teve lá então o número de células, 10 a sexta células por ml, tá ok? 50 micromolar de fungo que a gente vai trabalhar, 50 micromolar de fotossensibilizador e um tempo de radiação de 60 minutos, tá ok? E chegamos lá no nosso experimento, tá ok? Então, com as condições que a gente determinou, tempo de incubação, número de células, concentração do fotossensibilizador e o tempo de radiação, né? A gente irradia, põe na placa, espera um certo tempo e analisa aí as unidades formadoras de colônia, tá ok? Então aqui nós temos o nosso controle e aqui as amostras que aplicamos a PDT nas condições que a gente estabeleceu. Então a gente vê aqui que praticamente eliminou aí nas condições que a gente conseguiu estabelecer, tá certo? Bom, foi interessante que depois, né, esse trabalho é interdisciplinar, é uma coisa muito legal isso aí, né, nessa área de PDT. A gente analisou a expressão de genes, que mostra a resposta celular, e aí a gente viu que a célula reconheceu aí o estresse oxidativo e ativou todos os seus caminhos de defesa, mas mesmo assim, né, não conseguiu sobreviver. Então a gente acabou, né, levando à morte celular, tá certo? Bom, na sequência, a gente fez um outro trabalho, esse aqui já é mais recente, que agora trabalhando com vírus, essa já é uma parceria com o professor Guilherme, e esse aqui é o alfa herpes bovino 1, tá ok? É um adenovírus envelopado e que tem algumas implicações aí para bovinocultura, como rinotraqueite, conjuntivite, vulvovaginite, bala no post-it e abortos. Veja só que isso aqui está diretamente relacionado com o sistema, com a reprodução, né? Então, implica tanto na monta, tá ok? Como aí também o aborto, né? Então, isso tem um impacto muito grande econômico. O Brasil, no Brasil nós temos o maior rebanho comercial do mundo, né? Que chega aí por volta de 240 milhões de cabeças. E uma das tecnologias importantes aí para você melhorar o ganho genético é a inseminação artificial. Então, uma coisa interessante é também você tentar identificar e proporcionar mecanismo de desinfecção do sêmen, caso o sêmen esteja contaminado.
Nesse sentido, nós fizemos dois trabalhos. Um deles a gente trabalhou com porfirinas, que é a porfirina TPPS que a gente falou no começo da apresentação, a TMPP é a mesma que a gente usou com o fungo agora há pouco, e utilizando seus complexos com zinco, tá certo? E aí a gente vê, aqui são os controles, tá ok? E aqui são as quatro porfirinas. A gente vê que a zinco TMPP foi a mais eficiente, e por último aqui foi a TPPS, a menos eficiente. Então aí vamos explicar esse resultado. Como que a gente pode explicar isso? Quem ajuda a gente é a fotofísica, tá certo? Então aí a gente calculou o rendimento quântico de oxigênio singlete. A gente viu que ele não acompanhava tão bem, dava um indicativo, mas ainda era pouco. Aí nós calculamos aí o número de fótons absorvido, o número de espécies, o número de oxigênio singlete produzido, tá? Através da análise desses espectros, né? Do espectro de emissão da lâmpada e de absorção dos compostos, e aí a gente conseguiu explicar esse resultado. Outra coisa, outra amostra que a gente usou foram as fitalocianinas, as carboxifitalocianinas, de zinco e de alumínio. Né? Então aqui está o resultado também, a gente viu que rapidinho a gente conseguiu matar. Bom, então a gente viu que a gente conseguia matar, né, o herpes vírus bovino, aí, né, era efetivo para isso. Nós partimos para uma outra etapa. Né? Então agora vamos ver no sêmen. Então a gente fez dois experimentos aqui nesse trabalho. Primeiro a gente quis mostrar que a gente conseguia desinfectar o sêmen com a aplicação fotodinâmica e depois disso a gente ainda desenvolveu com o professor Guilherme um imunoconjugado contendo lá anticorpos específicos para esse vírus, né, acoplado com fotossensibilizadores. Né? Então vamos lá, colocamos então aí o fotossensibilizador com seu conjugado, que chama imunoconjugado, no sêmen infectado com herpes vírus, esperamos um certo tempo de incubação e irradiamos. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver que sem o anticorpo, só o fotossensibilizador, então 15 minutos já foram suficientes para a gente matar, né, eliminar o vírus. Tá? Quando a gente trabalhava com um imunoconjugado contendo o anticorpo, pô, ele foi muito mais eficiente. Então, em 5 minutos, a gente já tinha matado todos os vírus que estavam no sêmen infectado. Então, a gente viu um sucesso muito grande. Tá? A gente fez aí a fotofísica, né? Então, veja que os compostos aqui foram hematoporfirina. Aqui foi uma zinco-fitalocianina. Então, veja que a zinco-fitalo absorve mais na região vermelha. Então, a gente usou um LED vermelho para tirar o oxigênio singlete da forma indireta. E aqui um laser verde para hematoporfirina. Né? E aí calculamos aí a fotofísica para explicar os resultados. Né? E outra coisa importante também é que a gente avaliou os parâmetros do sêmen, com motilidade, mobilidade, vigor, e a gente percebeu que a aplicação fotodinâmica matou o vírus e não afetou o sêmen. É né? Uma coisa que é extremamente importante. Né? E aí a gente vê que esse esquema aí pode ser estendido aí a outros patógenos. Tá certo? Esse é um trabalho recente da gente. Por fim, eu falo para vocês aqui um trabalho, nos últimos trabalhos que a gente fez foi contra a salmonela. Né? Nesse caso, a gente utilizou aí umas porfirinas de rutênio. A imagem aqui ficou um pouquinho pequena, mas as porfirinas de rutênio já têm atividade anticâncer e antimicrobiana, com poucos efeitos colaterais aí, e auxilia na resistência a multidrogas, né? Então aplicamos lá e vimos aqui a mortalidade. Vou mostrar aqui. Bom, tá nesse gráfico aqui, a gente percebe que as amostras de rutênio foram efetivas, tá ok? E a de zinco foi muito mais efetiva. Bom, relembrando, né? A presença do zinco no anel central, como está aqui, né? Ele gera o chamado efeito de átomo pesado. Ele acaba flexibilizando as regras de seleção, favorece com que a molécula vá para o seu estado tripleto, tá ok? Então gere mais estados tripletos e aí mais oxigênio singlete. Tá ok? Então isso que a gente fez, a gente calculou tudo isso aqui, tá certo? E aí a gente viu também no EPR, né, uma técnica importante que vocês têm aí em Ribeirão também, identificamos outras espécies reativas. Tá ok? Aqui a gente usou DMPO para pegar superóxido e aqui PBN e a gente pegou hidroxila. Né? Então a gente vê que não só o oxigênio singlete, mas outras espécies também auxiliaram aí na morte, né, da salmonela. Bom, gente, então aqui concluindo, né, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, tá ok? No final desse seminário é que a inativação fotodinâmica é uma realidade, né? Então,
já tem várias aplicações aí práticas já, né? Enquanto a PDT já está bem consolidada, né? A inativação já está presente na odontologia, mas ainda tem muita coisa a crescer ainda, tá certo? E a fotofísica, ela pode vir ajudar aí dando subsídios, tanto para você caracterizar moléculas orgânicas, né? Identificar as suas potencialidades, tanto para PDT quanto para outras áreas aí como limitação ótica, chaveamento óptico, como a gente viu, né? E aí até mesmo desenvolver estratégias mais eficientes, como mostrei para vocês aqui no final sobre os anticorpos. Bom, um pouquinho sobre o nosso laboratório. O nosso laboratório é bem recente, tá? Então antes disso a gente não tinha laboratório, né? A gente acabava fazendo um pouquinho no começo que eu vim para Goiânia, eu acabei voltando muitas vezes para São Carlos e para Ribeirão para poder fazer os meus experimentos, né? E nesse meio tempo a gente foi, né, trabalhando, publicando e conseguindo infraestrutura. Até que em agosto de 2017 a gente tinha um espaço, mas tinha que fazer a reforma, né? Um ano depois a gente aí conseguiu levantar recursos aí para começar. Em fevereiro a gente já tinha a parte elétrica, tá? Aí aqui em março a gente já marcou aqui para fazer as divisórias da sala. Veja só que luta. Em maio a gente já estava montando aqui já a mesa ótica. Eu comprei o laser antes, né? Então ele ficou um tempo guardado. A gente ligou para testar, ver se funcionava e ficou muito tempo guardado. E aí a hora que a gente ligou ele e tal, queimou. Queimou a lâmpada, queimou a lâmpada, deu problema de filtro. A gente teve que importar filtro, importar a lâmpada, demorou um pouquinho, né? Então aqui estava a montagem já da flash. Aí já em setembro a gente já pegou o sinal do laser novamente e começamos a brincar. E já em outubro a gente pegou aqui o sinalzinho aqui da flash fotólise lá no osciloscópio aqui atrás. E aí tivemos uma contribuição muito importante aí do professor Yuri e do professor Zilli nessas montagens do nosso laboratório, né? Bom, e aí começamos a brincar, né? De repente aí vem a pandemia. Então, já no começo de 2020, né? Então aí complicou um pouco mais. No final de 2020, então a gente já montamos aí o aparelho de oxigênio singlete, tá ok? E agora em janeiro desse ano a gente já voltou para o laboratório com certos cuidados, né? Então para estabelecer os protocolos das técnicas aí, para a gente já fazer, dar andamento. E esse ano já tivemos já um artigo publicado, saiu, ainda não, já está online, né? O de agregados que eu mostrei para vocês ali. Aqui então é o nosso laboratório, um laboratório, aqui né, a parte fotofísica, tá ok? E aqui um laboratório que tem o espectrofotômetro, a gente pode fazer irradiações aqui na bancada também. Aqui um sisteminha aí para uma estação de soldas, né, para a gente preparar as nossas montagens. Tá ok? Aqui um espaço para alunos e tá faltando aqui, ficou atrás aqui do vídeo aqui, mas tem um laboratório com capela e tal para preparação de amostras. Ainda estamos implantando algumas técnicas da área de ótica não linear, né? Então aqui é o chamado espalhamento Hiper-Rayleigh, aqui a difração cônica é à medida que você passa aqui um feixe que vai girando um polarizador, a gente tem a formação de anéis concêntricos, isso aqui poderia permitir a gente estimar, calcular efeitos térmicos das amostras. Aqui a montagem do Z-Scan, que é uma outra técnica que a gente está montando, é importante para as nossas moléculas também. Bom, esse aqui é uma foto já antiga do nosso grupo de biofotônica. É uma primeira versão aí da galera, que tem as meninas da veterinária da primeira geração, né? Aqui o Fábio foi meu aluno, o professor Márcio, o professor Yuri. Aqui a professora Luciane, minha esposa, que me ajudou ali no laboratório, na parte dos fungos. Aqui as Laís, a Laís Magno e a Laís Alonso, o Rodrigo e o Arthur, que é da engenharia. Tá, aqui foi um evento que a gente organizou, que foi o primeiro workshop em biofotônica. Logo, logo a gente deve organizar outro, né? E aqui o pessoal, o professor Alonso, o professor Guilherme, são os parceiros aqui de Goiânia, o professor Márcio, o professor Zílio, né? Aqui as meninas da veterinária, a Lorena, a Fernanda, a Juliane que está começando, a Camila que concluiu, o Vitor e o Gabriel. Bom, aqui é a equipe toda, né? Aqui tanto o pessoal de Goiânia, nós temos aí agrônomos, biólogos, né? Em preto aqui são os físicos, aqui tem o pessoal da farmácia que trabalha com a gente, o povo da odontologia que a gente está começando alguma coisa, né? Os alunos que formados. Aqui em verdinho o pessoal da veterinária, tá? Aqui em azul é o pessoal da engenharia, tem uma galera que está ajudando bastante aí na montagem do laboratório, desenvolvimento de software e tal, o povo de engenharia física, engenharia elétrica, engenharia de computação. Tá? E aqui em marronzinho está o pessoal da química. Eu também oriento na química, então alguns alunos da química.
pessoal, colaboradores de Ribeirão Preto, São Carlos, né, e alguns professores de fora ainda também, tá ok? Então, gente, eu agradeço a todos, né? Eu peço desculpas aí por ter acontecido esse probleminha de internet, né? Mas aqui eu consegui é, finalizar minha apresentação, tá ok? Eu agradeço a paciência de todos mais uma vez, né? E muito obrigado, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui para responder, deixa eu só achar elas aqui, eu já coloco aqui, só um minutinho. Bom, pessoal, então aqui eu respondo aos comentários e as perguntas que ficaram no chat, tá ok? Bom, primeiro a Raquel, né, tá falando que achou interessante a pesquisa, que está desenvolvendo, parabéns, obrigado Raquel, tá ok? Esse é um trabalho, é um esforço grande que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? E a gente não faz sozinho, tá? Então isso aí tem muita gente envolvida aí, como vocês puderam ver, né? Então é importante aí, né? Eu que agradeço também a participação de todos aí, que a gente não faz nada sozinho, tá? Principalmente em pesquisa, né? A Débora. Pablo, você disse que a albumina tem que desligar do fotossensibilizador depois da entrega. Você já mediu isso? Se sim, como que foi feito? Débora, sua pergunta é muito interessante. Bom, o que a gente percebeu? A gente percebeu que em solução, quando a porfirina se liga à albumina, ela reduz, né, a eficiência de formação de estados tripletos. Tá ok? Isso em solução. Mas agora veja só, tem uma galera que está usando a revestir, por exemplo, nanopartículas, né? Reveste a nanopartícula com albumina e faz ela como um agente de entrega. Olha só, é um balanço tudo isso. Se você consegue aumentar, por exemplo, em 10 vezes a chegada do fotossensibilizador ligado à albumina, então às vezes essa redução na produção de estado tripleto pode ser compensado pelo aumento de fotossensibilizadores que chegam lá. Então a eficiência pode diminuir um pouquinho, mas se você pensar no número de oxigênio singlet produzido, então isso pode ter um ganho. Então, na verdade, é um balanço e que precisaria ser analisado sim. Tá ok? Tá joia? O TEL. Pablo, você disse que a fluorescência da porfirina diminui quando ela se ligou nas nanopartículas. Isso mesmo. Né? Quando se ligou ali, houve uma supressão da fluorescência. Daí a gente calculou as constantes de ligação e tal. Né? Será que a capacidade da PDT se mantém? Pô, Theo, ótima pergunta também. Tá ok? Né? E aí, será que a fotoacústica, nesse caso, deve aumentar? Será que a resposta fotoacústica deve aumentar, já que a fluorescência diminuiu? Ó, boa pergunta. Então vamos lá. Quando você joga, né, você excita a molécula, ela foi para o estado S1, então normalmente ela volta por três caminhos: fluorescência, né, forma estados tripletos ou por conversão interna, que está gerando calor. Tá, então se a fluorescência diminui, dá a entender que pode ter aumentado a conversão interna, né, ou que a resposta fotoacústica pega, tá ok? Pô, Theo, aí eu acho que tem mais, pode ter mais coisa nessa jogada, tá? Eu acho sim que a fotoacústica ela pode ser utilizada para trazer, para ajudar a esclarecer isso, né? Porque eu suspeito que ele possa até ter uma transferência de cargas aí nesse processo da porfirina para nanopartícula e tal. E com certeza a fotoacústica pode ajudar a explicar isso aí, tá ok? Então porque ela monitora esse outro parâmetro, né? Então de conversão interna. Cara, eu acho que fantástico. Juliana, você apresentou os dados sobre o acoplamento da PDT com nanopartículas magnéticas. Minha pergunta é se existe algo acoplando radioterapia à situação? Penso que no potencial que isso poderia ter para a destruição do tumor. Pô, Juliana, boa pergunta também. Pô, Juliana, a PDT já passou por uma fase muito grande de testes e provar, então hoje ela já está bem consolidada, já existe uma série de coisas e a galera tá no outro estágio já de testes aí para tentar melhorar a eficiência, tá? E eu já vi coisas assim que o pessoal está combinando radioterapia com PDT, né? E tem um professor Brian Wilson, vi uns trabalhos dele recente aí que é interessante que ele faz essa combinação, né? E até o Éder mesmo aí do departamento, né? Ele está jogando, usando radioterapia para poder produzir espécies reativas aí de oxigênio singlet, né? Tá certo? Não, bacana. Pessoal, mais uma vez aí, eu agradeço, né, pela oportunidade de falar para vocês e mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, nesses últimos anos, né, tá ok? E aí estou à disposição aí, né, para quem precisar aí,
tá ok? Vou deixar meu e-mail aqui anotado para vocês aí, precisando, estamos à disposição, tá joia? Um abraço, até mais!